Não terei muito tempo para nós entrarmos aqui em todo o contexto e percebermos algumas coisas que são por demais reveladoras para nós, igreja do Senhor Jesus. A princípio, todos nós que lemos a palavra de Deus, somos sabedores que este trata-se, pelo menos da forma como nós conhecemos, no aprendizado bíblico, trata-se do quarto evangelho. É um evangelho profundo, que contém coisas extraordinárias, pois é revelada aqui a deidade, ou seja, a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João apresenta o Senhor Jesus Cristo para a igreja, e coisas que nós não vemos nos outros evangelhos, nós encontramos no evangelho de João, por se tratar de estar sendo escrito para a igreja do Senhor. Portanto, queridos irmãos, nós percebemos dentro deste contexto, baseado nos versículos 42 e 43, de onde poderei extrair um tema para nós, até porque há duas coisas a serem consideradas em todo este contexto, porque, queridos, para uma melhor compreensão, precisamos observar o contexto imediato, mas o contexto também mais longínquo, para sabermos do que se trata e o porquê desta expressão de João, quando ele está dizendo que, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O versículo, meus amados irmãos, sugere-nos pensar que o Senhor Jesus Cristo deu a estas pessoas oportunidades extraordinárias, oportunidades especiais. Devo lhes dizer que o céu contemplou-os de uma forma especial, mas lamentavelmente, para não perderem a glória dos homens, muitos deles não confessavam ao Senhor Jesus publicamente. Entre este grupo de pessoas, a princípio, amados irmãos, estão também homens como nós conhecemos o príncipe Nicodemos e mesmo José de Arimateia, que tiveram um momento crucial, importante na sua vida, que foi um momento que marcaram a sua vida, pois tomaram uma posição para estarem ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos pela palavra de Deus que eles ouviram, eles viram, eles creram, mas não confessaram. Esse texto, meus amados e queridos irmãos, leva-me a pensar sobre o tempo que nós estamos vivendo, onde inúmeras pessoas se tornaram amigos do Evangelho, amigos dos crentes, amigos de pastores, amigos de cantores, amigos daqueles que servem ao Senhor, simpatizantes do Evangelho. Por que não dizer, amados irmãos, que eles até lotam as igrejas, eles engrossam as fileiras daqueles que estão servindo ao Senhor nosso Deus. Não é difícil hoje em dia reunirmos grupos grandes de pessoas, não é difícil. Basta sermos ou sabermos atrair a multidões. Basta sabermos trabalhar com o ser humano. Basta sabermos oferecer o que cada um quer na sua particularidade. Porém, a Bíblia nos revela que dentre tudo que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio a esta terra para fazer, a sua real missão foi salvar o homem dos seus pecados. Isto é revelado para nós em Lucas capítulo 19, versículo de número 10, quando nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: porque o Filho do Homem veio, Ele veio, preste-me atenção, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome de Jesus. O livro do profeta Isaías vai nos mostrar pelo menos 700 anos
antes que o nosso Senhor Jesus Cristo encarasse a cena da cruz ou a sua trajetória final. Mas Isaías nos apresenta o Senhor Jesus Cristo desfigurado, porque sobre ele está o peso dos nossos pecados. A ira divina está sobre ou está voltada para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os homens o vê como alguém que não tem aparência, que não tem o que oferecer, mas nele, meus amados irmãos, estava a salvação para a raça humana, estava a libertação para o ser humano. E bem dissera o evangelista João na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 8 a seguir, quando ele diz que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para libertar o homem dos seus pecados e comprá-lo para Deus. Estar aqui nesta noite e perceber que em Uberaba existem pessoas e mais pessoas que foram alcançados pela graça do nosso Pai Celestial, mediante a morte cruciante de nosso Senhor Jesus Cristo. É por demais maravilhoso olhar para você, meu irmão, olhar para você, minha irmã, e saber que sobre ti repousa o Espírito da graça de Deus, saber que a esperança viva em seu coração, saber que você está aqui nesta noite não porque eu vim para pregar, até porque o meu nome não quer dizer nada, não porque irmãos vieram para cantar, mas vocês vieram porque sabem que esta casa, o Senhor Jesus Cristo está presente. Ele trabalha em nosso meio e Ele tem uma obra a ser feita em nossas vidas para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Eu louvo, exalto e glorifico o nome do Senhor. Então, meus amados, eu quero considerar rapidamente todo o contexto para extrairmos aqui o que nós queremos extrair. A princípio, meus amados irmãos, nós percebemos pelo menos duas coisas aqui que são por demais importantes para nós. Nós vamos observar dentro deste contexto uma família que em harmonia ela serve ao Senhor nosso Deus. Uma se desprende de tudo quanto tem para oferecer o Senhor Jesus Cristo, porque a hora da sua morte está chegando. A outra serve com excelência, diligentemente, a casa onde o Senhor Jesus Cristo está. O outro agora, já ressuscitado, ele está na mesa, assentado com Jesus, e deixa a sua vida correr perigo, porque querem até lhe matar, mas se torna um meio de inúmeras pessoas virem para o ouvir, para o ver, a fim de que a fé apareça, surja e eles venham confessar a Jesus. Mas lamentavelmente o contexto nos mostra que eles não quiseram confessar. Eles chegaram até a crer, mas não confessavam, porque pairava um murmurinho entre eles. Lá no capítulo 9 do mesmo evangelho, nós vamos perceber que foi dada uma ordem pelos principais que aqueles que testificassem que Jesus Cristo é o Filho de Deus perderia lugar na sinagoga. Então, meus amados irmãos, temendo eles perder um lugar, uma cadeira, um espaço naquelas sinagogas que, deixa-me dizer, na época de Jesus passava de 534, mas que não resolvia o problema. O paralítico chegava paralítico e continuava paralítico, o cego vinha cego e continuava cego, e o pior disto é que o faminto vinha faminto e voltava faminto. Eles tinham medo de perder um lugar naquele lugar. Jesus Cristo veio dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Oh, glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome de Jesus. Então você percebe uma família
ajustada servindo ao Senhor, em harmonia servindo ao Senhor. Mas você percebe, aqueles que ouvem, aqueles que veem, aqueles que chegam a crer, mas não confessam. E eu paro para pensar que nós vivemos dias semelhantes, porque como já vos disse, amados irmãos, não é difícil reunirmos uma certa multidão de pessoas. Depende da forma que nós trabalharmos, depende daquilo que nós oferecermos, depende daquilo que se tornar a atração principal. Muitos aparecerão, mas eu dou graças a Deus, porque todos aqui nesta noite, pelo menos é o que eu espero, vieram aqui para adorar ao Senhor, vieram aqui para glorificar ao Senhor. Pastor Fernando andou cerca de 1.150 ou talvez 1.200 quilômetros, está aqui nesta noite por uma razão só, para glorificar ao Senhor, por uma razão só, para adorar ao Senhor, por uma razão só, para ouvir a palavra do Senhor e ser edificado pelo Senhor. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então, amados irmãos, dê a sua atenção rapidamente, por favor. Estou falando um pouco rápido devido ao que tenho para ser explorado aqui nesta noite. Em primeiro plano, eu quero considerar convosco que o capítulo 12, ele é um capítulo extremamente difícil do ministério de Jesus Cristo, apresentado por João. Nós teremos pelo menos 3 momentos difíceis do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro está no capítulo 6, quando todos deixam a Jesus, à exceção do grupo ou do colégio apostólico, que ouve o Senhor Jesus dizer-lhes: vocês também não querem ir? Então Pedro toma a frente, toma a palavra e diz: Senhor, para quem? Deixa eu lhe dizer, a quem diga que o Senhor Jesus Cristo disse para onde, mas o Senhor Jesus não disse para onde, o Senhor Jesus Cristo disse para quem. Há uma verdade incontestável aqui, porque quem de fato conhece a Jesus, quem vive com Jesus, quem entregou a sua vida para Jesus, ele sabe que Jesus Cristo é insubstituível. Ninguém substitui a Jesus. Você pode amar o papai e a mamãe, mas se for para você decidir entre eles e Jesus, você vai ficar com Jesus, porque papai e mamãe não salva, mas Jesus Cristo já te salvou. O pai ama o filho, mas se for para ele decidir pelo filho ou entre Jesus, ele diz: eu vou ficar com Jesus, porque nem meu filho pode me salvar. O marido ama a mulher e vice-versa, mas qualquer um deles sabe que ninguém substitui a nosso Senhor Jesus. Se Jesus dissesse para, ou se Pedro dissesse para onde iremos nós, nesta noite você me diria: pastor, um lugar mais aconchegante que este é o shopping center da cidade. Eu tenho um lugar mais bonito para ir, mas eu duvido que lá você vai encontrar Jesus. Jesus é insubstituível, por isso que nós viemos aqui. Então Pedro, ele toma a palavra e diz: para quem iremos nós? Para onde vai o jovem? Entre Jesus e a namorada, ele deixa a namorada. A jovem, entre Jesus e o namorado, ela deixa o namorado, porque ela sabe que Jesus salva, porque ela sabe que o sangue de Jesus purifica do pecado, porque ela sabe que Jesus Cristo transforma, Jesus liberta, Jesus dá uma nova vida. E Jesus fez uma promessa e ele não pode mentir. Ele fez uma promessa que ele vai voltar para nos buscar e nos tirar desta terra. E a volta de Jesus é um assunto tão sério, verdadeiro, real, que a volta de Jesus é mais certa do que eu prego nesta noite. Jesus vai voltar. Acreditem os homens ou não, admitam os homens ou não, aceite esta verdade ou não, Jesus Cristo vai voltar, na minha geração ou não, mas chegará o dia, o momento que ele virá e buscará a sua igreja para estar com ele. Glória seja dada a Deus. Este é o segundo momento difícil que alguns consideram como crises no ministério de Jesus. É quando as pessoas o ouvem, é quando as pessoas o vê e vê os seus sinais, é quando as pessoas testemunham o céu aberto. Olha o contexto, por favor. Eu não tenho tempo para explorar, mas a Bíblia diz que quando Jesus ora ao Pai, o Pai abre o céu, a eternidade se rasga e ouve-se uma voz dizendo: tu és meu filho e eu já tenho te glorificado.
eles veem, eles contemplam coisas grandes, maravilhosas, que o braço humano, que o saduceu, que o fariseu, que nenhum ser humano poderia fazer. Mas ainda assim, mesmo contemplando o céu se rasgar, uma voz ecoar, o próprio Pai falando, testemunhando do Filho, mas eles decidem não confessar, porque eles amam por demais alguma coisa terrena. E desta feita, dentro deste contexto, é uma cadeira na sinagoga. Ó quantos, ó quantos, ó quantos ouvirão de nosso Senhor Jesus Cristo dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca, sabe o que significa nunca? Em tempo nenhum eu te conheci. Muitos ouvirão naquele dia, eles creem, eles ouvem, eles veem, mas na verdade eles não confessam, porque para confessar é preciso viver com Ele, é preciso andar com Ele, é preciso abraçar a vida dele, é preciso, como Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo de número 14: eu não tenho do que me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Oh glória, oh glória, oh glória ao santo, ao bendito, ao maravilhoso, ao eterno, ao glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. Esse é o segundo contexto difícil do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro é quando ele está enfrentando o momento da sua morte para morrer por nós na cruz do Calvário. Então perceba, meus irmãos, que o capítulo 12 é um contexto extremamente difícil do ministério de nosso Jesus Cristo, até porque ele dá continuidade ao capítulo de número 11, que foi fechado para nós na Bíblia desta forma, mas na Bíblia no original o capítulo não está fechado, o assunto não está fechado. Se os irmãos tomarem atenção no capítulo 11, versículos 53 ao 57, a Bíblia vai nos dizer o seguinte, percebam bem. Os irmãos sabem que no capítulo 11 Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus deu vida para Lázaro, e olha o que acontece após nosso Senhor Jesus Cristo tirar da tumba, tirar de dentro da caverna, tirar lá de dentro um defunto já há 4 dias e fazê-lo sair para fora. Olha o que acontece, a Bíblia diz: e desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra, junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim ou Efraim. Nós falamos sobre Efraim nesta tarde. E ali andava com seus discípulos, e estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem, e era plano deles matarem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo não subiu à cruz antes da hora determinada pelo Pai. Ele veio para a cruz e dela ele não fugiu. Eu me preocupo com os crentes que não querem nada com a cruz. Eles querem com Jesus, mas eles não querem com a cruz. Não tem como viver com Jesus sem cruz. Cristianismo é vida de luta. Deixa eu lhe dizer, se alguém pintou um quadro diferente para você, dizendo que cristianismo é abundância, é só coisa boa, é só maravilha, te enganaram, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo disse: olha, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Jesus nos leva a pensar que nele nós venceremos, e não é que a gente está vencendo, a gente chegou a 2017 porque nele a gente vence. Debaixo da graça, do poder, da autoridade dele, a gente vence para a glória do nome dele que vive e reina para nós.
Aleluia. Bendito é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então vá, continue com Cristo, mas continue carregando a sua cruz. Deixe ela não, meu irmão. Carregue a sua cruz. Deixa eu prosseguir rapidamente. Isto vem em decorrência de um grande feito realizado por Jesus no capítulo 11. Se você me der a sua atenção, eu quero considerar algumas coisas que a Bíblia nos apresenta no capítulo 11 do Evangelho de João. Como já vos disse, meus irmãos, o Evangelho de João apresenta-nos coisas profundas e por demais maravilhosas que só o Filho de Deus, só o Senhor Jesus Cristo pode realizar. A primeira coisa que eu quero observar com os irmãos é que o capítulo 11 é uma grande oportunidade divina para que eles pudessem ver, ouvir e consequentemente crer. Deus quer que o homem creia que Jesus Cristo veio nascido em carne, que ele veio para ser a expressa imagem do Deus Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus quer que você creia, aconteça o que acontecer. Deus quer que você continue crendo que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Libertador, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Deus, para a glória de Deus Pai. Deus quer que esta verdade esteja impregnada no coração, na mente. Deus quer que esta verdade tome vida dentro de você, que ela cresça dentro de mim, que ela faça com que eu viva a cada dia a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do seu santo nome, que vive e que reina para todo sempre. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos de uma forma mais criteriosa para o capítulo 11, haveremos de perceber que Jesus poderia ter resolvido esta situação de uma forma tão simples como ele resolveu o caso do servo daquela autoridade, quando ele disse, segundo a sua fé, quando o homem disse, eu não sou digno de tê-lo debaixo do meu telhado, eu sou homem que comando, que tenho poder e autoridade, eu digo a este vai, ele vai, vem, este vem. Então, Senhor, uma palavra é suficiente. Jesus disse, vai, vai. Jesus não entrou na casa, Jesus não teve que ir lá chegar. Jesus, meus amados irmãos, ele estava do lado de lá, Betânia estava do lado de cá. Jesus estava distante, Betânia estava 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus estava tão distante, e quando a notícia chega, bastava Jesus dizer, olha, a enfermidade já foi embora, volta e Lázaro está bem. Mas Jesus deixou Lázaro morrer. Essas coisas acontecem, viu? Eu não disse aos irmãos hoje à tarde, estou ficando cansado com tanta coisa boa, mas hoje à tarde eu estava dizendo aos irmãos que Deus experimentou Jacó, mas não doeu. Sabe o que é torcer toalha? Até não sair mais nada. Assim Deus fez com Jacó cerca de 22 anos. 22 anos depois, Deus dá uma palavra só para Jacó. Preste atenção, o cristianismo tem isso. Essas coisas acontecem. A dificuldade bate na nossa porta. Você está aqui hoje, pulando, alegre, glorificando a Deus, mas eu não sei qual será o dia de amanhã para você. Eu não sei o que você vai enfrentar, quais são as notícias que você vai receber. Seria irresponsabilidade da minha parte não te preparar para isto. Não dizer que cristianismo tem duas faces. Existe este momento de vitória. Nos reunimos para que a nossa fé seja fortalecida pelo Senhor, mediante a aplicação da palavra, para que amanhã nós venhamos resistir o dia mau, venhamos resistir o dia da adversidade, venhamos resistir o dia da fraqueza, onde a graça de Deus nos basta e é suficiente para nos fazer avançar. O irmão José disse ontem aqui, não sei se os irmãos perceberam, quando ele cantava, louvava ao Senhor, ele disse, o nosso Deus é aquele Deus que no dia que você está forte espiritualmente, você vai até Ele, mas quando você se sente fraco, Ele vem até você. Esse é o Deus da Bíblia, e nós estamos aqui nesta noite para te preparar para isto, para te dizer que na casa daqueles que servem a Deus também
mais chega a dificuldade, os momentos difíceis batem, eles aparecem, nenhum mortal está livre dele. Mas eu quero lhe dar uma notícia nesta noite, baseado na Bíblia, na palavra. Seja qual for o problema, a adversidade, se tu estiveres guardado debaixo das mãos do Senhor, a vitória é certa, a vitória é certa. Se porventura a tua vida terminar aqui, ela terá continuidade com Ele na glória. De lá ninguém mais te arrebatará. Eu fiz uma visita hoje durante o dia com o pastor Alberto, a casa do pastor Alberto Barreto, e ele contou-nos com toda a dificuldade, falando que a gente não consegue perceber. Algumas coisas eu conseguia, mas a esposa e a filha conseguem traduzir tudo para a gente. E ele, algumas coisas teve que escrever, mas falou-nos mediante o processo que ele passou, a experiência que Deus lhe deu, onde Deus lhe levou, e segundo ele, esteve ao paraíso. E ele disse que lá ele queria ficar, mas foi ordenado que ele voltasse. Preste-me atenção, por favor. Se a nossa vida terminar aqui, uma coisa é certa, ela continua lá. Os salvos em Cristo Jesus, eles têm esta esperança. Ninguém aqui dentro quer morrer. Nenhum de nós queremos que a nossa vida termine. Todos nós queremos nos envelhecer, termos fartos dias. Mas a grande verdade é que se a nossa vida terminar, nós não só vimos, nós não só ouvimos, nós não só cremos, mas nós o confessamos. Nós declaramos publicamente: Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, a graça dele nos basta. Ele é o amado da nossa alma, Ele é o Senhor das nossas vidas. Então fortaleça-te nesta noite. Eu insisto nesta palavra, porque o Espírito de Deus, Ele fala comigo nesta noite, que Ele está trabalhando em vidas para enfrentar as tribulações, as adversidades do momento presente, em frente com a cabeça erguida, porque Deus é o teu Senhor, porque o teu Senhor é Deus, e a palavra final será dele, quer seja aqui ou lá, a vitória é certa. Glória seja dada ao maravilhoso. Aleluia. Capítulo 11, Deus dá uma oportunidade extraordinária, grande, maravilhosa, para que eles pudessem ver, para que eles pudessem ouvir, e para que eles pudessem crer e, consequentemente, confessar. Eu penso, irmãos, uma multidão de pessoas num culto como esse que Jesus realizou bem na porta do sepulcro. Olha quantas conversões nós teríamos hoje. Sabe? Os europeus são tão difíceis de converter, isso no nosso pensamento. Eles dizem assim: nós somos mais racionais, nós não somos tão emotivos. É o que eles dizem. Vocês são mais emotivos. Você vai para a África, é uma facilidade para a conversão. Coisa gloriosa. Estive lá em março agora, final de março, princípio de abril. Passamos cerca de 47, 48 pessoas nas águas, para a glória do nome de Jesus. Coisa maravilhosa, a obra cresce, Deus seja louvado. Os brasileiros convertem bastante. Eu fico pensando no culto realizado por Jesus, como ele realizou esse dia. Onde você, eu, nossos olhos vissem Jesus colocar esse defunto para fora. Jesus tirar ele lá de dentro. Ei, irmãos, ia haver um atropelo. Era irmão correndo para um lado, para o outro, ia dar até batida no outro. Grande é o nome. Aleluia. A glória de Deus ia parar, ia dominar o poder de Deus. Sabe, irmãos, se eu não tivesse lido, mas só me informado do que aconteceu, que eu diria todo mundo converteu. Não converteu. Não. Eles viram, eles ouviram, chegaram a crer, porque como não crer, eles viram. Eles foram lá e falaram para os principais: tem jeito não, foi feito um sinal notório, o negócio aconteceu. Aí é brincadeira não é ninguém que disse que o menino estava morto, lá na cama deitada, não. Ele tirou, ele foi de trás da pedra. Aleluia. Tirou ele do lado de lá, e tem alguma coisa, 4 dias. Aleluia. Quem chega lá? Eu estou adiantando um negócio que não vai dar para chegar lá. Qual é que está dizendo? Estava fedendo, a gente sentiu do lado de cá. Grande Deus. Foi uma oportunidade extraordinária, para que, eu repito, para que eles vissem. Irmãos, eu vejo isso acontecer até hoje, viu? Eu vejo isso acontecer até hoje no meio da igreja. Jesus muda o culto por causa de uma pessoa, dando uma oportunidade.
Jesus muda os hinos do coração daqueles que vão cantar por causa de uma pessoa. Todos os hinos mudaram. Todos os hinos mudaram. Jesus muda a mensagem. O pregador quer pregar numa área e percebe que a palavra sumiu. Ele tinha ela. Ele percebeu que ele tinha, mas o negócio esfria. E outra palavra arde no coração. Ele fica sem entender. Jesus está mudando a direção do culto por causa de uma pessoa. Porque Jesus quer não só que ele creia. Jesus quer não só que ele ouça. Jesus quer não só que ele veja. Mas Jesus quer que ele confesse. Jesus quer que ele confesse, porque o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu me confessarei. E ele está vindo aí. Eu preciso dizer que ele está vindo aí. O demônio dos devai, devassou, labiarai, xará. Deixa eu lhe dizer: o que você não quer perder nesta terra é lixo comparado ao que Deus tem para esses salvos em sua pessoa. Glória a Deus. O que você preza, o que você ama, naquilo que o coração está tão agarrado, está dizendo: eu até quero Jesus, mas eu sinto tanta falta. Servir Jesus eu tenho que abrir mão. Isso é lixo. Isso é porcaria, isso é imundícia, isso cheira mal. Olhe para cá, isso é fedorento aos olhos do Senhor. Coisa boa está preparada lá. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo: as coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Oh, glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. O que você pensa do céu ainda não é o céu na sua glória. Aleluia! Até porque se você conseguisse conceber a grandiosidade do céu, o céu não seria céu. O céu é céu. Porque por mais que você queira, você não consegue conceber a grandeza. Por mais que os teólogos tentam definir para nós, na pouca revelação que a Bíblia nos dá, para que a gente não fique muito abiúdo, pensando que não devemos. Eu vejo quanto atropelo com essas coisas. Quanta invencionice. Basta o que a Bíblia diz. Céu é céu. Para lá a gente está caminhando. Uma coisa eu te afirmo, não é maravilhoso? O ouvido humano nunca ouviu, os olhos humanos nunca viu. Isto Deus preparou para aqueles que o amam. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. Então Deus abre esta oportunidade. Perceba que o capítulo de número 11, ele revela-nos coisas interessantes. A primeira delas é que pessoas queridas por Cristo, elas enfrentam dificuldade. Eu vejo irmãos fiéis, piedosos, tementes a Deus, servem ao Senhor há mais de uma dezena de anos, passaram por momentos tão difíceis e às vezes, já com tanta experiência, estão tropeçando nesta situação, estão dizendo: mas meu Deus, eu sou crente há tantos anos e agora enfrentar isto, meu Deus, eu sirvo ao Senhor. Alguns que chegam a dizer: Senhor, eu sou dizimista na igreja, Senhor, eu sou ofertante. Alguns quase que dizem: das tripas eu faço o coração, ou do coração as tripas, para fazer alguma coisa para a obra. E agora isto sobrevém à minha vida. A primeira verdade que o capítulo 11 nos revela é que pessoas queridas por Cristo não estão isentas de dificuldade. Olha aqui, meu amado e querido irmão, Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 4, versículo de número 12: não estranheis, amados, quando a ardente prova vier sobre vós, como se algo estranho vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 29: amados, não vos foi dado só crer em Cristo, mas também o sofrer por Cristo, o vosso Senhor. Cristianismo é mesmo assim. Observe que o versículo 5, meus amados e queridos irmãos, nos diz: ora, Jesus
amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quem pode negar que esta família era amada por Jesus? Mas o problema apareceu lá. Pessoas queridas enfrentam dificuldades. Eu já disse para algumas pessoas, eu já disse na igreja sede, que isto é mais ou menos assim, meus amados irmãos. Existem pessoas que eu conheço e existem pessoas que são próximas a mim, se tornam íntimas no dia a dia, no relacionamento, no conhecimento, no tete a tete, no testa a testa, no bate-papo, na comunhão, na vivência, por andar comigo, por estar presente comigo, acaba por se tornar meu íntimo e eu íntimo dele. A partir daí eu começo a conhecer a estrutura dele, eu começo a saber de coisas que lhe incomodam, mas de coisas que lhe alegra, e dentro desta amizade, o relacionamento que eu sei ser recíproco, então, meus amados, eu me descanso com ele, a ponto que se ele chegar na minha casa não haverá nenhum problema. E eu experimento isso sempre pelo fato de cuidar de um rebanho. Às vezes estou com alguém na cozinha lá de casa, chega um outro e pelo olhar eu identifico a aflição, eu percebo que precisa de um particular, e eu digo ao irmão ou à irmã, é uma conversa à parte, e a pessoa diz: se possível, pastor, estou precisando falar à parte. E eu fico naquela hora pensando: mas como é que faço? Eu tenho uma visita em casa, mas eu me lembro que ele é íntimo, e eu digo: ele pode esperar, ele me conhece, ele sabe que eu não falho com ele, ele sabe que não é por maldade que eu vou deixá-lo à mesa da minha casa. E eu digo: irmão, espere um momento, porque eu preciso atender. Vá tranquilo, pastor, estarei esperando o senhor. Se porventura demorar e eu for embora, não se preocupe, está tudo bem. Depois eu volto e eu entro para o escritório para conversar com aquele irmão tranquilamente, sabendo se ele for embora, ele não ficou magoado porque ele é íntimo. Eu sei que ele pode esperar. Às vezes resolvemos o problema, saio para fora e encontro o irmão, e eu não vejo o irmão franzindo a testa, me olhando diferente, dizendo: o senhor preferiu ele, eu cheguei primeiro. Quantas vezes que eu já tive alguém na fila depois do culto para falar comigo, mas eu olhei para a estrutura de ambos, percebi que este aqui é mais íntimo, e eu disse: irmão, você pode deixar para depois a nossa conversa, eu preciso falar com ele tranquilamente, pastor. No outro dia eu chamei para conversar, ele veio tranquilamente, não me fez cara feia. Assim é o nosso relacionamento com Jesus. Quando nós somos queridos dele, quando de fato ele nos ama, ele sabe: eu posso experimentar, ele sabe: eu posso usar. Ele está dizendo: eu posso deixar mais tempo, até resolve o problema do fulano, do Bertrano, que às vezes não suportaria. E muitos crentes dizem: Senhor, não vou dar conta. E Jesus está dizendo: vai, tu tornaste íntimo, vai. Eu sei como é o teu coração quando tu estás aos meus pés. Tu declara: eu te amo, eu te louvo, sou teu, sou tua, quero viver para ti, não abro mão desta verdade. Então Jesus disse assim o seguinte: eu sei que você pode esperar, você não vai embora, você pode esperar. Se eu tenho alguém, se nós temos alguém aqui nesta noite que esteja enfrentando essas tribulações, saiba de uma coisa: os queridos por Cristo enfrentam dificuldades. Nosso irmão cantou nesta noite que, orando ao Senhor em agonia do coração, o Senhor Jesus lhe deu um hino que consolou o seu coração. Preste-me atenção, meu amado irmão. As pessoas queridas, o capítulo 11 nos revela que as pessoas queridas por Cristo enfrentam dificuldades. E nesta hora, aqueles que estão mais distantes de nós começam a dizer: o que adianta esta vida de santidade? O que adianta esta vida de Bíblia debaixo do braço ou na mão? O que adianta esse negócio de ficar hora de joelho falando? Tem alguns que chegam a dizer: não faço nada disso, e não estou enfrentando essa tribulação. Não faço nada disso e não estou passando por essa provação. Está tudo bem para mim. O céu está parado no meio do sol, ou o sol está parado no meio do céu.
Já olhei para minha conta, tem uma boa reserva. Estou quase que mandando aumentar o meu celeiro para me colocar as coisas do ano. Há muitos que estão presos nesta vaidade, que estão cegos, enganados nesta questão. Preste-me atenção, há muitos que questionam a nossa fé nesta hora. Se preocupe não, irmão. Se preocupa não, irmão. A família de Lázaro enfrentou essa tribulação. Eu fico pensando quais eram os olhares direcionados